Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui com vocês e nesse conteúdo nós vamos falar de Mali Metal Leve, Leve 3, que foi escolhida por vocês através da nossa enquete na comunidade do YouTube. Então toda semana nós vamos postar para vocês ali uma enquete para você participar e interagir com o nosso canal. Em segundo lugar ficou as indústrias Home 3, que nós vamos brevemente fazer também um conteúdo sobre Home. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. E hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Eu já quero desejar para você que é inscrito do nosso canal, para você que acompanha o nosso conteúdo, um excelente 2024, que você possa sim alcançar e atingir os seus objetivos em 2024. Vamos começar falando aqui da Metal Leve. Primeiramente temos que entender o modelo de negócio, onde ela atinge ali, qual que é realmente ali o core da companhia. Então, ela se divide basicamente em equipamento original. O que seria isso? É basicamente o fornecimento das peças que a Mali faz para as indústrias, para as montadoras de veículos 0 km. Então, ela fornece as peças, geralmente algum fabricante pode pedir um logotipo, né, especial ali sobre algum modelo de peça que ela precisa. Então, a Mali fornece essa parte do equipamento original para esses fabricantes, essas montadoras de veículos 0 km. E a outra parte é o aftermarket, onde nós vamos falar também mais neste conteúdo, que é onde tem as peças de reposição nas distribuidoras, nas oficinas em geral. Então ela tem essa atuação basicamente nessas duas linhas de negócios. Quando nós olhamos aqui para o aftermarket, ele está crescendo nos últimos 9 meses, ou melhor, nos primeiros 9 meses de 2023, está crescendo em relação ao ano passado. A parte das exportações que ela faz também, aí Europa, Estados Unidos e outros países, está tendo uma queda de quase 1%, praticamente estável. Quando nós olhamos aqui para o equipamento original doméstico, aí a gente vai pegar mais Brasil e também a Argentina, você vê que tem uma queda de quase 2%, justamente pela baixa demanda dos veículos 0 km ainda no Brasil. Saindo aqui, vamos dar uma olhada no modelo de peças que ela tem. Então, ela tem aqui o modelo de portfólio para veículos de passeio, então tem bastante peças aqui para veículos de passeio. Tem aqui também a parte dos veículos comerciais, que ela tem algumas peças de reposição, componentes. Se você é investidor de metal leve, você tem que entender um pouco mais e aprender também sobre o setor automotivo, que vai ser aonde você vai ter ali os resultados da companhia. Consequentemente, você vai receber aí mais dividendos e vai ter o crescimento das ações da companhia. Então é necessário que você entenda um pouquinho da parte do setor automotivo, não somente no Brasil, mas também aí em outros países, para você compreender como que a Metal Leve pode aí aumentar os seus lucros, a sua receita. Tem também aqui soluções para indústrias em geral que ela tem, então tem máquinas agrícolas, tem a parte aqui de ônibus especiais, tem aqui empilhadeiras, motores industriais. Então, praticamente em todos os segmentos de transporte, a Metal Leve tem portfólio de produtos. Tem aqui a indústria naval, tem também aqui a parte de óleo e gás, tem aqui a parte de veículos ferroviários e veículos especiais. Então você vê que a Metal Leve está presente praticamente em todos os segmentos de transporte, que garante para a companhia muito mais aí receita e muito mais lucros. No Brasil nós temos uma tendência muito forte dos veículos seminovos de 2020 para cá, onde impulsionou os resultados da Metal Leve, que deve continuar também em 2024, esse mercado de seminovos bem aquecido. Então, quando nós falamos aqui da parte de mercado doméstico, a Metal Leve ela considera Brasil e também a Argentina. E eu vou falar um pouco mais do Brasil, que tem um peso mais relevante nos resultados da Mali, da Metal Leve no Brasil. Quando nós olhamos aqui para o equipamento original doméstico, são as peças aí para a indústria automotiva, para as montadoras de veículos, você observa que tem uma queda nos primeiros no terceiro trimestre de 2023 e nos primeiros 9 meses de 2023 também tem uma queda, justamente por essa baixa procura ainda, baixa demanda
por veículos 0 km no Brasil. Nós temos a questão da taxa de juros e outras questões também econômicas que fazem com que a indústria automotiva, se o governo não tiver ali um incentivo, não aprimorar novos incentivos, acaba não tendo bons desempenhos. E quando nós olhamos aqui a parte do equipamento original de exportação, você observa que tem um crescimento, não no trimestre, mas um crescimento aqui nos primeiros 9 meses de 2023 está crescendo 9,4%, porque a indústria, aí quando nós olhamos Estados Unidos e Europa em geral, eles acabam ali tendo mais incentivos aos veículos 0 km. Então, a troca de frota é muito mais frequente em países desenvolvido do que os países emergentes. Isso é uma questão de economia, é uma questão também aí de valor monetário que a população dispõe para compra de veículos 0 km. Então, nós temos que entender que no Brasil, essa parte de seminovos deve continuar aquecida agora em 2024 e a parte do 0 km deve ganhar força aí mais ao final de 2024 e também começando já em 2025. Então você tem ali a curva de juros caindo, né? Então abaixo ali de 10%, a taxa de juros já começa a ficar mais interessante para quem está querendo ali financiar ou está querendo comprar um veículo 0 km. Mas o que nós temos que entender é que esse mercado de seminovos no Brasil para a metal leve é muito interessante, porque ela tem ali ganhos de margens maiores e, consequentemente, ela consegue rentabilizar mais nas peças de reposição. Então, conforme você tem mais comercialização de veículos usados, de veículos seminovos, mais você tem a utilização ali do reparo, da manutenção deles, onde, consequentemente, a metal leve está ganhando mais ali nessa questão. O ideal seria, sim, ter esse equilíbrio, né? Aumentar a parte dos veículos 0 km, mas ainda não é a realidade. Eu, pelo menos, não vejo aí a minha análise, cada um tem a sua visão. Em 2024, ainda o cenário de veículos 0 km deve ficar estagnado ou com baixo crescimento, mas a partir de 2025 já começa a ter ganhos maiores quando nós olhamos para o cenário de veículos 0 km. Claro, se o governo fizer algum incentivo em 2024, impulsionando sim a indústria de veículos 0 km, deve melhorar muito mais os resultados da metal leve, mas eu vejo aí o mercado ainda de seminovos muito aquecido. Isso favorece principalmente as margens e aos ganhos ali de qualidade nos resultados da metal leve. Quando nós olhamos aqui o mercado doméstico do aftermarket, que é justamente o que nós falamos agora a respeito aí do mercado de seminovos, você vê que tem um crescimento no terceiro trimestre de 2023 e nos primeiros 9 meses de 2023 está crescendo 22%. Já o mercado de aftermarket de exportação ele tem uma queda no trimestre, no terceiro tri, e tem também uma queda de 24% aqui no acumulado dos primeiros 9 meses. Então, justamente por causa disso, o mercado internacional, aí nós pegamos os países desenvolvidos, né? Então eles conseguem ali fazer muito mais comercialização de veículos zero, que impulsiona aqui as peças originais da metal leve. E em contrapartida, o mercado ali de peças de reposição acaba ficando um pouco em desuso nesses mercados internacionais. E já no Brasil é o contrário. Então você vê que a metal leve ela consegue ter essa diversificação ali das linhas de negócio que ela tem, onde ela consegue rentabilizar em todas as frentes de negócio. Quando nós olhamos aqui para o valor de mercado hoje, está na casa de 4 bilhões de reais, 4 bilhões e 800, valor da firma 4 bi 700, patrimônio líquido da metal leve 1 bilhão e meio, número de ações ainda baixo, tem 135 milhões de ações aproximadamente, ativos 3 bilhões, o ativo circulante 2 bi, dívida bruta 489 milhões e a dívida líquida zerada aqui. Então é muito raro você encontrar uma empresa hoje na Bolsa de Valores com uma dívida líquida zerada praticamente, disponibilidade 500 milhões, novo mercado, free float 28% e o tag along 100% para garantir a você, que é o acionista minoritário, mais proteção. Então, o mercado acaba pagando mais caro, ou seja, o mercado compra a metal leve com preços mais elevados, justamente pelo esse controle da dívida que ela tem atualmente. Quando nós olhamos aqui a parte dos dividendos, interessante a gente fazer essa análise dos dividendos. Você observa aqui que nos últimos 5 anos, se a gente pegar aqui, você tem um dividend yield na casa dos 28% praticamente. A média dela é na casa dos 6%.
justamente pelo crescimento que ela vem tendo aqui nos últimos anos. Você pega 2022, por exemplo, ela pagou quase 15% de dividend yield, e no ano atual, 2023, está praticamente aí na casa dos 30% de dividend yield. Então ela teve aqui um dividend yield extraordinário, que foi pago no dia 10 agora de novembro de 2023, no valor de R$ 5,54, que foi ali atribuído, associado à questão do follow-on que a companhia fez. Então esse dividendo foi extraordinário, de R$ 5,54, que elevou o dividend yield da companhia. Mas se a gente observar aqui em março, ela pagou cerca de 83 centavos, ou melhor, 83 centavos em janeiro de 2023, em maio ela pagou 25 centavos e também R$ 1,36 dividendos. Em maio pagou também R$ 1,90. A Datacom foi aqui no dia 27 de abril de 2023. Então a companhia ela paga bons dividendos, mesmo tendo sim esse dividendo extraordinário. Então, para 2024, o que nós precisamos entender? Esse dividendo extraordinário, pouco provável que possa se repetir, porque foi justamente em razão de um follow-on que a companhia fez, ela associou essa distribuição de dividendos. Mas, pelos resultados que nós vamos acompanhar da Metal Leve, ela tem ainda crescimentos a entregar em 2024, e nós observamos que a dívida está zerada. Então, empresas que têm dívida zerada com baixo nível de capex, ela tem aí um caixa livre para distribuir muito mais dividendos para você que é investidor. Quando nós olhamos aqui a parte dos resultados da companhia, nós vamos observar o crescimento da Metal Leve. Interessante a gente fazer essa análise de crescimento para a gente ter esse norte da questão aí da rentabilidade da companhia. Então, você observa que 2013 para cá, ela estava nessa faixa aí dos 2 bilhões de receita e 200 milhões de reais aí na questão do lucro líquido. Em 2021 já começa a crescer, a receita líquida chega a 3 bilhões e 600, com lucro líquido ali de 566 milhões de reais. Em 2022, a receita líquida chega a 4 bilhões e 200 e o lucro líquido de 562 milhões de reais. E agora, em 2023, quase fechando o ano, a receita líquida está na casa aí dos 4 bilhões de reais e o lucro líquido 715 milhões de reais. Então, para 2024, o que nós precisamos entender desse cenário macroeconômico, e começa a ser mais favorável para as empresas cíclicas e principalmente aí para Metal Leve. Você tem a taxa de juros em queda, você tem o incentivo ao consumo, o veículo seminovo, que é um dos ganhos especiais aí em margem da Metal Leve, deve continuar muito aquecido em 2024, e você tem a melhora aí dos veículos 0 km de forma mais gradual. Isso deve favorecer ao crescimento tanto da receita e principalmente no lucro líquido da Metal Leve, que deve impulsionar ela a pagar aí muito mais dividendos para você que é investidor, para você que é acionista. E para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Metal Leve, entender um pouco mais a respeito da companhia. O PVP dela é bem elevado, se a gente pegar aqui a média dos últimos 10 anos, desde 2013, o PVP dela na casa dos 2,5. O mercado ele paga mais caro por Metal Leve pela qualidade da empresa, a empresa premium. Quando nós olhamos aí para os grandes players, eles olham para a Metal Leve como empresa premium. Tem a questão da gestão, tem a questão também da dívida que nós acompanhamos, que é uma dívida líquida zerada praticamente. A empresa ela tem um bom potencial, só que ela é dependente dessas questões mais cíclicas da economia. Então, nós, a partir de 2024, que nós temos que entender que o Brasil ele começa a encaixar ali o setor, o cenário macroeconômico. Então, você tem desemprego em baixa, ou seja, mais pessoas trabalhando, ou seja, aumenta a renda familiar, consequentemente as famílias elas começam a pensar em consumo de produtos, de bens mais duráveis. Aí você tem ali imóveis, você tem também os automóveis, isso vai impulsionando a economia. Então, como investidor de Metal Leve, você precisa entender também essas questões macroeconômicas que vai favorecer muito a companhia já a partir de 2024. O que é interessante aqui, o que eu gosto muito da Metal Leve é a questão da margem. Você observa, em 2013 a margem era na casa de 8%, a margem líquida, agora ela dobrou praticamente, está em 16% de margem líquida. Isso favorece lá os resultados, a linha final
da companhia. Tem também aqui a margem EBIT, que mede a parte da lucratividade, 18%, a média dela na casa aqui dos 12%, a média histórica, está crescendo bastante. E temos aqui também o EV/EBITDA, que é muito interessante para a gente analisar empresas que nem Metal Leve, que são empresas mais cíclicas. Você tem o EV/EBITDA baixo, ele sinaliza que a ação está subavaliada, ou seja, ela está barata e mostra um potencial de alta. Com isso, esse indicador do EV/EBITDA é muito interessante. Você vê que está na casa aqui de 5, a média dela é 19 e já bateu em 2016 a 117 aí o EV/EBITDA. Então, o EV/EBITDA na casa dos 5 significa que a companhia está atrativa ainda a investimentos. Então, falamos hoje um pouco mais sobre Metal Leve, essa empresa interessante do setor automotivo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!